mostrar o desempenho. Show! Então, boa noite. Começamos aí a nossa sexta-feira, primeira aula do segundo trimestre, onde hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, minha colega Raquel, que vai estar aqui compartilhando um pouco da avaliação feita por ela no relatório virtual, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo. A Raquel, ela está abrindo mão, né, do tempinho dela lá, então hoje a aula assíncrona vai ser um pouquinho mais curta, porque ela vai ficar meia hora conosco aqui, mais ou menos, já está aí há algum tempo já conosco, a gente conversou bastante aqui, mas passo a palavra para ti, Raquel. Então tá, boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Como estamos? Eu vou apresentar aqui, eu fiz um PowerPointzinho, tá? Para mostrar ali as estatísticas de cada questão do trabalho e como é que foi a turma num geral, certo? Acredito que depois o Maurício vai conversar com vocês a parte mais específica, acho que também vai comentar sobre a objetiva, né? Vou apresentar. Já estão vendo a minha tela? Perfeito, Raquel. Sim. Então, só o feedback, né? A parte ali mais estatística da avaliação que vocês fizeram. A nossa turma ela é composta por 12 alunos, sendo que essa atividade 9 entregaram, tá? A maior nota da turma foi 0,5, ou seja, acertou toda a atividade. A média da turma foi 0,41 e a menor nota foi 0. Por que essa nota foi 0, tá? E até já fica de alerta aí para todo mundo. Teve um colega de vocês que na hora de anexar ali a atividade, anexou um outro trabalho. Ele deve estar fazendo mais de uma matéria nessa modalidade e acabou anexando o trabalho de outra disciplina. E aí, então, eu pedi, solicitei que refizesse, mas eu não consegui ter o retorno desse aluno. Então, por isso... E aquilo, né, Raquel, não dá para também tu ficar esperando, porque hoje a gente tem que publicar as notas, então... Exatamente. Tu fez a tua parte, né, e daí a gente também espera que o aluno faça a parte dele, né? Isso, e daí até assim, ó, no modo geral, então, se nós não fôssemos computar esse 0 aqui, a média da turma teria uma média bem maior, porque vocês foram muito bem na atividade, a meu ver, tá? O primeiro critério de correção foi o número de linhas e o tipo, né, de texto, a característica de um texto dissertativo. Todo mundo atingiu esse objetivo, tá? Todo mundo se manteve ali dentro do limite de linhas, que era até 20 linhas, de 15 a 20, se eu não me engano, e também todo mundo escreveu um texto dissertativo. Raquel, deixa eu só abrir um parênteses, né? Eu Sim, acho tá. que eu vi que teve alunos que eles sempre questionam, professor, mas é pouca linha. É que assim, na realidade, o poder de síntese faz parte. Nós, como engenheiros, né, vocês como futuros profissionais, a gente sabe que muitas vezes tu tem limitações, né, de tempo, né? E essa limitação de tempo tem que ser traduzida através da escrita. Então, é proposital isso, né, Raquel? Até quando a gente vai escrever um artigo, por exemplo, vindo de um trabalho de conclusão de curso, que muitos de vocês podem ser que cheguem no momento lá que queiram publicar alguma coisa. Aí vocês vão ver, o trabalho de vocês tem 120 páginas e vocês têm que resumir tudo num artigo de 5 páginas. Então, esse poder de síntese é bem importante, como o professor falou. Certo? Vamos, então, para a questão... O próximo critério, né, que é o detalhamento do processo de refino e petroquímicos que geram hidrogênio, certo? Tinham várias coisas que vocês poderiam colocar ali. Aqui o professor, ele tinha me colocado essas 3 possibilidades, certo? E aí, na hora da correção, a gente busca, então, ficar dentro desse detalhamento que o professor pediu. Então, da turma de vocês, 67% conseguiu atingir o objetivo, 22% não atingiu e 11% atingiu parcialmente. Quem é que atingiu parcialmente, por exemplo? Ou não detalhou um processo, ou colocou somente um detalhado,
tá? Então, eu fiz ali um julgamento de repente, não atingiu plenamente toda a atividade, porém, sim, ele detalhou um dos processos, ou citou o dois e detalhou um, enfim, então eu fiquei ali dentro desse critério aqui, né, que seria, de fato, o detalhamento, porém, de forma resumida, né, um detalhamento breve ali desses processos. Alguém quer falar? Importante, né, Raquel, o que tu está colocando, porque esse feedback é fundamental para a gente reforçar agora, porque eles vão ter de novo contato com esse conteúdo na objetiva final, que é a avaliação semestral. Né? Então, a avaliação semestral cai parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, primeiro e segundo trimestre. Então, agradeço muito por essa. Está excelente a tua apresentação. Muito obrigado, Raquel. Certo. Então, alguma dúvida com relação a essa questão número 1, com relação à correção? Eu acho que do pessoal que está aqui presente na sala atingiu. Bom, o critério 1.2, que era também uma questão de detalhamento, tá? Mas daí dos processos que consomem o hidrogênio. Então, teriam também alguns processos que vocês poderiam colocar ali, e mesma coisa da questão anterior, certo? Teve 78% que atingiu, 11% que atingiu parcialmente, 11% que não atingiu. Então, esse que atingiu parcialmente, muito provavelmente não colocou o detalhamento, ou colocou somente um, e aqui, como fala dos processos, eu entendo que pelo menos 2 teriam que ser detalhados ali, tá? E aí, claro, a grande maioria de vocês detalhou mais de 3, tá? Vou passar para o próximo. A questão 1.3, essa questão ela é bem polêmica, porque a pergunta, né, falando dos processos que vocês colocaram lá no item 1.1, eles são suficientes, né, para o processo, se a geração de hidrogênio do processo apresentado no item 1.1 são suficientes para o consumo, né, nos processos apresentados em 1.2. E aí tinha, gente, que aparecer isso daqui na resposta de vocês, ó, não é suficiente. E aí vocês podem ver aqui pela estatística. O que eu percebi? Que muitos de vocês colocaram assim, olha, se não for suficiente, né, a produção, mas daí eu penso que essa resposta, se não for suficiente, é já a resposta do item 1.4, que depois a gente vai olhar. Então, e até assim chama atenção, né, Raquel? Porque a gente erra, tá? Então, o professor também erra. Então, daqui a pouco eu também posso não ter formulado bem essa questão. Mas, como tinha um material de referência, né, a gente entende que o aluno vai se debruçar sobre aquele material e vai fazer a leitura. Então, dentro do material está explícito, e durante também o capítulo 1, 2 e 3, também é apresentado que a geração de hidrogênio ela tem que ser complementar. Nós vamos ter atividades atreladas ao polo, por exemplo, né, onde vai haver, então, essa produção de hidrogênio para que atenda, então, os processos de tratamento, para os processos de né, que fazem parte aí do aumento do rendimento, digamos assim, do processo petroquímico e de refino. Exatamente. Então, aqui teve, por exemplo, se eu não me engano, uma das respostas foi a pessoa colocou que sim, é suficiente. Tá? Então, acho que é bem isso aí que o professor falou, né? Faltou ali um pouquinho da interpretação daquilo que estava nos materiais, correto? Mas, mesmo assim, a grande maioria da turma atingiu o objetivo. E tem 1.4, essa daqui também é uma questão que gera ali uma certa polêmica, porque aqui pede o detalhamento do processo auxiliar, então, já que é aquilo que eu falei na questão anterior, né, que alguns de vocês só colocaram se não for possível e tal. Então,
não é possível. Então, preciso de uma planta auxiliar de produção de geração de hidrogênio. Então, e pedia também para apresentar o diagrama. Então, alguns de vocês só detalharam o processo e não colocaram o diagrama, tá? Então, por isso, pode falar. Prof, eu acho, se eu não me engano, posso estar enganada, eu acho que a gente perguntou pro prof se podia ser somente descrito, e eu acho que a resposta tinha sido positiva, posso estar enganada, mas eu tenho uma vaga lembrança de alguma coisa assim durante a aula. Mas daí, Júlia, se houve um erro, aí a gente pode estar abrindo depois um comentário, tu me apresenta, eu posso ter escrito para ti no chat, eu posso ter escrito. A gente precisa só dessa confirmação, porque é que nem a Raquel disse, ela tem que usar parâmetro, né? Não, mas... E o parâmetro dela está bem claro. Então, pode ser que eu tenha me atravessado e te dado uma resposta equivocada, mas a gente corrige, tá? Sim. Não, mas com a minha nota está tudo certo, prof. Eu só comentei mesmo porque eu lembrei dessa questão, mas para mim não precisa gerar discussão. Certo? Tá certo. Eu, por exemplo, já tenho uma lembrança diferente da Júlia. Eu lembro de ter perguntado para o professor, ele ter dito que a gente podia copiar aquele diagrama que estava no material. Sim. Pois é, não, vou dar uma olhada na aula, mas de qualquer forma não tem problema. Tá bom. Então, por isso que tivemos ali 2 pessoas que atingiram parcialmente, e se eu não me engano, foi porque não colocou aqui o diagrama, tá? Que só descreveu ali, detalhou o processo, mas não colocou o diagrama. Vou passar para o próximo. Tá, e com isso, então, fechamos ali os nossos 100% da nota, né? Todos os 5 critérios de avaliação. E algumas observações importantes que eu vi ali nos textos de vocês, tá? Vamos sempre cuidar, gente, na formatação do texto, certo? Um texto universitário, né? Vocês estão na universidade, então penso eu que fazer um texto com o texto justificado, né? Ele todo parelho nas 2 pontas, fazer os parágrafos, né? Criar ali parágrafos, porque cada um, a meu ver, cada questão daquelas geraria um parágrafo, onde eu abordaria aquele assunto, né? O que eu vi muitas vezes no textos, assim, que ficou muito misturado as coisas. Uma hora eu estava falando de uma resposta, daqui a pouco eu estava falando de outra que era lá do final. Então, tentar sempre manter a sequência que foi pedida pelo prof, tá? E outra coisa importante também, acho que foi a Rafaela que me perguntou se tinha alguma estrutura, né, de formatação para colocar o trabalho. Eu respondi que eu não tinha, não conheço nenhuma regra que precise seguir, algum padrão para as respostas de vocês, né, para o envio das atividades, porém, acho importante, sim, que vocês não querem fazer uma capa, não precisa necessariamente fazer uma capa, mas na parte de cima, né, no cabeçalho da folha, colocar ali os dados de informação, de identificação de vocês, da disciplina e tudo mais, tá certo? Tu sabe que tem muitas vezes, né, Raquel, que os alunos, eles entram no chat ali e conversam, saem conversando conosco como se a gente estivesse visualizando de qual disciplina, né? E Sim. eu acho que, às vezes, o trabalho também envolve isso. Tem que colocar de qual é a disciplina, né? Colocar se é AP1, AP2, eu acho que essa informação básica ajuda, que, por exemplo, a gente, mais ou menos, entre aspas, tu, na realidade, vai baixando os trabalhos e aquilo vai ficando tudo na área de download. E depois, se não tiver as identificações, tu te dá um trabalho extra, porque daí tu vai ter que ir lá acessar. Ir lá e catar de quem que é cada trabalho, exatamente. Então, essa tua dica é muito boa, informações básicas, né? Isso, os dados de vocês. Acho também importante colocar ali qual é o campo de vocês, né? Se é Canoas, se é outro lugar, também é importante, tá certo? E de minha parte é isso, parabéns para todo mundo, tá? Que entregou a atividade certinha. Olha, grande, Raquel, muito obrigado aí pela tua presença, né? Pela tua apresentação. Eu acredito que aqueles que não puderam estar presentes, com certeza eles vão estar assistindo depois a gravação,
Mas, de antemão aí, né, agradeço muito a parceria, viu, Raquel? Eu também agradeço muito. E eu queria falar com vocês também mais uma coisa. Eu tenho notado que vocês não estão entrando em contato comigo. Eu não sei se está tudo muito, se o professor Maurício está atingindo todos os objetivos durante a aula, explicando muitíssimo bem, que vocês não ficam com dúvidas, né? Para me perguntar alguma coisa ali das atividades, tá? E, Maurício, aquilo que tu falou ali das mensagens, né? Eu, por exemplo, tá? Agora eu tô me dando conta disso. Acho que é para eles também, de repente, eles não se dão conta. Porque realmente tem que colocar a disciplina ali na hora de colocar a mensagem, né? E aí, eu, no caso, eu só tenho esse semestre essa disciplina. Então, para mim, é fácil. Porque eu sei que vai ser dessa disciplina. Semestre passado, eu tinha 6. E aí, eu nunca sabia. Eu tinha que estar catando qual era a disciplina que o aluno estava querendo perguntar e então, realmente, isso é uma coisa que eu também tenho que cuidar, né? Eu também tenho que, na hora que eu coloco ali as mensagens para eles, eu tenho que lembrar de colocar qual é a disciplina. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, pessoal. Aqui, ó, quando a gente recebe mensagem, então, ó, parece só o nomezinho de vocês, mas às vezes, por exemplo, eu tenho alunos que o mesmo Rafael Lang está em mais de uma disciplina. Então, de qual disciplina, né, está se referindo? Então, é fundamental colocar. Eu acho que valeu a pena. Isso aí. Isso realmente é uma coisa bem importante, que eu tô na obra já faz 3 anos e eu nunca me toquei que o professor não sabia de qual disciplina eu estava falando. Nos trabalhos eu sempre coloco identificação, mas ali nas mensagens eu não boto. Bem lembrado. Ô, e outra coisa, Júlia, assim, ó, por exemplo, ou, né, tu manda aqui que é no privado, mas uma coisa que eu sempre aconselho é o aluno, por exemplo, utilizar o espaço, né, aqui, ó, esse espaço que nós temos para cada trimestre no bloco de desenvolvimento, ó, vocês têm ó, uma sala de interação que abre e termina no trimestre, que nem hoje. É o último dia para essa sala de interação. Por quê? Porque daí no próximo trimestre nós vamos ter outra sala de interação. Então, por quê? Porque assim, ó, a gente é um livro aberto, claro, é algo particular. Ah, professor, eu não gostaria de estar abrindo, porque isso, aquilo, aquele outro. Pode colocar no privado, mas já talvez começa, ó, professor da disciplina, né, tal, para a gente também se situar, né, e às vezes tu tem pressa porque o professor responda, e daí às vezes o professor lê um dia depois e ainda pergunta, tá, mas qual disciplina tu tá falando? Daí tu demora mais, o negócio... É bem isso daí, verdade mesmo. Mas então tá, minha amiga. Raquel, muito obrigado pela tua presença, tá? Vai ficar o teu registro, depois eu vou estar fixando lá a nossa apresentação, disponibilizando o vídeo para aqueles alunos que não puderam estar participando, tá bom? Então tá certo. A apresentação, tu vai eu colocar te encaminho lá? pelo e-mail, pode ser? Porque eu acho que eu não consigo postar ali na sala, eu não tenho acesso. Tá ótimo. Mas assim, também eu não sei se daqui a pouco tá gravado, né? Se alguém precisar olhar, pode também olhar ali na gravação. Ótimo, muito obrigado. E daí o que vai acontecer, Raquel? Hoje eu vou pedir para eles, hoje o TDE é uma autoavaliação, né? É um feedback da disciplina, como eles se sentiram, se eles, até respondendo a tua pergunta, né? Como é que tá? Por que não estão questionando, não estão participando? Porque o aluno, às vezes, ele fica pensando assim, é meio ponto, é 1 ponto, é 1,5 ponto, é pouco. Mas como a média é 7, né, ó, tu já perdeu 15% da nota. Então, a gente tem, infelizmente, alunos que não fizeram as atividades. E é um problema, porque daí agora a P2 vale 25% da nota e eles têm que, no mínimo, atingir 10% desses 40% para que eles consigam, se tirar a nota máxima na prova, ter aprovação. Então, até vou relatar um caso rapidinho do semestre passado, que teve uma aluna que precisou fazer a prova final, aquela, né, que recupera, porque faltava 0,1 para ela aprovar. E aí eu fui olhar, né, para ver as avaliações dela, e ela não tinha feito essa primeira avaliação.
Eu fiquei pensando, poxa vida, se ela tivesse feito, ela tinha passado de primeira, assim, não ia ter que estar se preocupando, né, em recuperar ali depois. Então, realmente, é pouquinho, mas esse pouquinho faz bastante diferença lá no final. E como o sistema, ele não permite que o professor mude a nota, né? A Raquel fez a correção dela, as provas também tiveram a correção, é a nota que tu tirou, o sistema faz o arredondamento. Nós não temos essa liberdade frente ao sistema, então o aluno tem que se ligar nisso, né? Que não é o professor que está avaliando, né? Assim, a gente define critérios e, em cima dos critérios, o sistema ele faz a correção, claro, né? A gente também participa do julgamento de como vai ser feito isso, mas depois de feito, não tem o que fazer, né? A gente faz que nem Pilatos, lava as mãos. Pois é, bem isso. Então tá, gente, eu vou me despedir de vocês. Me coloco de novo sempre à disposição. Quando vocês precisarem, me chamem ali para conversar, tá certo? Raquel, muito obrigado, tá? Certo, então, gente. Ótimo Boa noite para vocês. semana. Igualmente. Ótimo, pessoal. Que legal, a Raquel aí deu esse feedback para nós, é muito importante, porque a gente tem essa parceria, né? O professor, então, ele elabora os conteúdos, disponibiliza, mas a gente tem um segundo professor que nos apoia, né, nessas avaliações, até também para dar um pouco mais de robustez ao processo, até porque são duas pessoas fazendo um julgamento sobre o conteúdo. Então, é fundamental, né, essa participação da Raquel. Então, ela tem a formação igual à minha, então é um profissional também tão qualificado quanto, que está aí nos apoiando. E, por favor, né, pessoal, explorem essa menina aí, porque muito conhecimento tem guardado ali naquele corpinho ali. Muito bom, legal. Júlia, Vanessa, Valmir entrou há pouco, né, Valmir? Matheus, Jackson. Vamos agora, então, dar continuidade. Então, deixa o professor apresentar para vocês. Então, aqui, ó, hoje, então, o professor já teve os prazos encerrados do AP1, tá? Então, hoje, o professor vai fazer a correção agora da prova objetiva, não havendo nenhum questionamento, assim como não teve questionamento aqui na prova, no relatório virtual. Então, essa nota foi entendida como ok. Hoje, a gente agora vai revisar a prova objetiva. Então, com base na revisão da objetiva, se não houver nenhum questionamento, depois o professor vai enviar a nota para o sistema e dentro de 2 dias úteis, mais ou menos, a nota já vai aparecer dentro do autoatendimento de vocês, né? Apresentando o nomezinho da disciplina e o valor da nota que vocês receberam. Então, vamos partir para a correção, tá? Lembrando que assim, pessoal, o que acontece? O sistema, ele embaralha as questões. Cada semestre, o professor, então, tem que lançar o conteúdo da disciplina, e com esses lançamentos, o professor, então, faz alterações de questões, faz reformulações, então a gente sempre passa, né, por uma atualização do conteúdo. Então, bem possivelmente, a ordem que o professor vai estar apresentando aqui na objetiva não será a mesma ordem que vocês tiveram durante a realização do exercício, tá? Então, com base nisso, né, a gente vai falar sobre as questões e depois vocês podem fazer as conferências. Então, a primeira questão era uma questão então, que trazia o seguinte. Então, o petróleo é caracterizado como produto da decomposição de matéria orgânica armazenada em sedimentos de rochas geradoras, formado nos mais distintos lugares de produção in natura, que se desloca no subsolo, migrando através de aquíferos e ficando aprisionado em reservatórios. Sua origem
especialmente de plânctons que se decompõem por ação das bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio. Seu acúmulo será em camadas do subsolo, chamadas de bacias sedimentares, no assoalho oceânico, nos fundos dos mares ou de lagos. Então, sob condições específicas de pressão. Ao longo dos anos, esses depósitos sofrem diversas modificações até se transformarem no que corresponde à substância oleosa, o petróleo. Em termos de composição química do petróleo, é constituído praticamente de, então, uma mistura de hidrocarbonetos. Essa era a resposta mais clássica, mais completa de todas as aqui presentes. Ok, pessoal? Acho que essa aqui foi bem tranquilo, né? Bom, referente ao processo de extração do petróleo, antes da efetiva produção, onde o petróleo será extraído, em fluxo adequado para armazenamento e obtenção de seus derivados, é necessária a perfuração. Então, a perfuração consiste na sequência de etapas. Por uma sonda, por uma sonda, a rocha é perfurada por uma broca existente na extremidade de uma coluna de perfuração, a qual consiste basicamente de comandos, tubos de paredes espessas e tubos de perfuração, tubos de paredes finas. Os fragmentos da rocha são removidos continuamente através de um fluxo de perfuração ou lama. O fluxo é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração, através da cabeça de injeção ou swivel, e retorna à superfície através do espaço anular, formado pelas paredes do poço e a coluna. 3. Ao atingir uma determinada profundidade, a coluna de perfuração é retirada do poço e uma coluna de revestimento de aço de diâmetro inferior ao da boca é descida no poço. 4. O anular entre os tubos do revestimento e as paredes do poço é cimentado, com a finalidade de isolar as rochas atravessadas, permitindo, então, um avanço da perfuração com segurança. 5. Após a operação de cimentação, a coluna de perfuração é novamente descida no poço, sendo na sua extremidade uma nova broca de diâmetro menor do que a do revestimento para o prosseguimento da perfuração. Bom, caso não seja encontrado petróleo na etapa 5, qual a sequência mais lógica? Então, nós tínhamos ali 5 alternativas, e daí vamos trabalhar dentro da sequência mais lógica. Então, a resposta adequada era seguir a perfuração com diâmetro de broca menor até encontrar o petróleo, tendo em vista que o processo de perfuração só foi iniciado após o prognóstico feito por geólogos e geofísicos, que, através de métodos geológicos, identificam a bacia sedimentar nas condições ideais para o acúmulo de petróleo e as principais situações observadas. Então, pessoal, não é comum que ocorram outras situações. Seguir a perfuração com diâmetro de broca maior, não pode, porque a gente está com um diâmetro maior e à medida que tu vai descendo, vai diminuindo, o diâmetro. Então, ali já está o erro. Seguir a perfuração com diâmetro de brocas maiores, de novo, aqui, seguir a perfuração com diâmetro de broca menor. Ok, ajudando os geólogos e geofísicos a inserir uma câmera para a visualização do petróleo. Assim, através de gravação, será possível identificar a bacia sedimentar nas condições ideais para o acúmulo. Ou seja, não tem... Isso foi uma boa invenção que eu fiz aqui, mas não tem... Na realidade, tu quer achar o petróleo, não adianta, se tu perfurou e o petróleo não apareceu ainda, não adianta botar a câmera, tu precisa descer mais. Fecham o poço, o tamponando, pois se não foi encontrado petróleo, foi uma falta de sorte e risco envolvido na atividade econômica, uma vez que não existe técnicas nem profissionais que tenham conhecimento para aumentar o sucesso dessa operação. Então, em verdade. Então,
É uma questão bem extensa, né? Que realmente demanda atenção, mas é mais ou menos assim que vocês vão encarar o ENAD ou concursos, né? Se vocês forem buscar isso. Então, vamos lá. Próximo. Ao longo da vida produtiva de um poço de petróleo, ocorre geralmente a produção simultânea de gás, óleo e água, junto com impurezas. Como o principal interesse é a produção de gás e óleo, haverá necessidade de, no campo de extração marítimo ou terrestre, adotar instalações de produção chamadas de processamento primário. Identifique a seguir estas instalações. Então, vamos lá. Instalação 1. Então, veja. Então, primeiro, está dizendo que existe, então, uma instalação primária. Essa instalação primária, então, é composta pelo quê? Então, identifique a seguir essas instalações. Então, 1, osmose para purificação da água, que deve seguir ultra pura para a refinaria. Tratamento ou condicionamento dos hidrocarbonetos para que possam ser transferidos para as refinarias. Destilação à pressão atmosférica, separando a água do óleo. Craqueamento do óleo, obtendo as frações leves. Destilação a vácuo, separando o gás e o óleo. Tratamento da água para reinjeção ou descarte. Separação do óleo, gás e água com as impurezas em suspensão. Então, quais das instalações apresentadas podem fazer parte de uma produção de gás e óleo no campo de extração? Então, osmose para purificação de água para enviá-la ultrapura para a refinaria? Mentira. Tratamento ou condicionamento dos hidrocarbonetos para que possam ser transferidos para as refinarias? Correto. Destilação à pressão atmosférica, separando a água do óleo? Jamais. Né? Água e óleo se separam por densidade, né? Ficam visivelmente bem separadas. 4, craqueamento do óleo, obtendo frações leves. Né? Isso também não vai acontecer ali, nessa primeira etapa. Destilação a vácuo, separando o gás e o óleo, também não. Isso não vai acontecer nessa etapa ainda. Tratamento da água para reinjeção ou descarte, sim. A própria água, né, do mar ou águas de reuso são reinjetadas para fornecerem a pressão suficiente e trazerem, então, o óleo para cima, até por uma questão de densidade, né? A água vai ser mais densa, ela vai tender a ficar embaixo e tu vai precisar usar ela como matéria para empurrar a outra matéria que está lá embaixo. Tratamento da água, sim, né? Separação do óleo, gás e água com as impurezas em suspensão, sim. Então, sim, essa primeira etapa vai utilizar, então, operações, né, unitárias mais primárias, objetivando o quê? Que tu minimamente consiga separar, então, o gás e o óleo, né, para envio para as refinarias e aquela água, se não tratada, reutilizada para injeção, ok? Muito bem. 4. O óleo e o gás oriundo do processo primário obtido no campo de petróleo, agora estão prontos para serem processados como petróleo nas refinarias. Por ser uma mistura de muitos componentes, é praticamente impossível separá-lo em substâncias puras ou misturas de composição conhecida, o que implica que suas propriedades não podem ser conhecidas de maneira exata, sendo algumas de suas características determinadas como o valor médio da mistura, enquanto outras são obtidas somente através de correlações matemáticas. As frações derivadas de petróleo serão produtos do processamento do óleo cru, obtidas basicamente a partir de processos petroquímicos. Dentre os processos a seguir, qual não está incluído
no processamento do petróleo cru. Não está. Então, destilação atmosférica, onde grupos de frações são separados por diferenças de ponto de ebulição ou pressão de vapor numa coluna de destilação, certo. Destilação a vácuo do resíduo, onde é extraído no resíduo do fundo, na coluna atmosférica, mais frações leves. Polimerização, onde os monômeros presentes no óleo e outros agentes de reação serão convertidos a polímeros em importantes produtos do petróleo. Então, não é aqui que acontece isso, pessoal. Onde é que nós vamos ter a polimerização, pessoal? É na refinaria? Onde é que nós vamos fazer a polimerização? A gente já estudou. Hã? É no refino do petróleo que a gente faz a polimerização? É na petroquímica de primeira, petroquímica de segunda ou de terceira geração? Qual delas faz a polimerização? Hein, Matheus? Me ajuda aí. Pode ser a Júlia. Ou a Vanessa. Mas o Jackson também aceita. Fala, Matheus. Eu acho que é a de terceira. Não é a de terceira. Não seria de segunda? De segunda. A de terceira geração, Jackson, já pega o polímero, que é os pelletzinhos, e daí transforma em utensílios, transforma em garrafa, transforma em filmes, transforma em outros, mas daí é já a terceira geração. Então já pega o pelletzinho e já processa. Então é importante, esse tipo de questionamento. Obrigado, Matheus, Jackson, pela participação. Pela provocação. Vocês não são obrigados a responder, mas é muito importante a gente saber que não está falando sozinho aqui. Vamos voltar lá, então. Então, craqueamento térmico, transformações das frações pesadas do óleo em frações mais leves, ajustando o perfil da produção com as necessidades do mercado consumidor, também fazem parte dessa primeiro processamento do óleo cru, craqueamento catalítico, transformação das frações pesadas do óleo em frações mais leves, ajustando o perfil de produção com as necessidades do mercado consumidor. Então, tanto um quanto o outro, craqueamentos fazem, então, parte. Então, destilação atmosférica, destilação a vácuo, craqueamento térmico, craqueamento catalítico, fazem parte, então, do refino do petróleo cru. Polimerização, não, porque polimerização é lá na segunda geração da indústria petroquímica. 5. Como é chamado uma das operações que pode ser atingida pelo aporte de calor e o uso de catalisadores na qual moléculas grandes, pesadas, de hidrocarbonetos são quebrados em moléculas menores. Identifique a alternativa que responde ao questionamento. Destilação? Destilação é só separação, Tanto a atmosfera quanto a vácuo é só separação. Polimerização, é agregar pequenas moléculas criando macromoléculas. Coqueamento retardado? Sim. Alquilação? Não. Então, estava aqui a nossa alternativa correta. Bom, craqueamento catalítico em leito fluidizado, ou FCC, Fluid Catalytic Cracking, utiliza calor, pressão e catalisador. Calor, pressão e catalisador, como agente no fracionamento da mistura de hidrocarbonetos, sendo similar ao termocraqueamento, salvo no fato de que as reações ocorrem em condições menos rigorosas, sendo mais seletivas em função do catalisador ou mistura de catalisadores, normalmente zeólitos ou sílica alumínio cristalina e sílica alumina amorfa. Então, esses são os catalisadores,
que, aplicado em torno de 15% em massa, sendo este um material fino, granular e que, periodicamente, deve ser regenerado. Avalie as seguintes seções. 1. Reator regenerado. 2. Separação líquido-líquido via extração por solvente. 3. Torre fracionadora. 4. Planta de desidrogenação. 5. Planta de gases insaturados. Destas, quais seções existem na unidade FCC? Identifique a alternativa. Então, seria o reator regenerador, a torre fracionadora, né? Dentro do reator regenerador é que nós temos o catalisador, né? A torre fracionadora e a planta de gases insaturados, certo? 7. O hidrotratamento, HDT, foi desenvolvido de modo a ser possível eliminar determinados elementos presentes nas correntes formadas na refinaria. Tais elementos podem causar problemas em catalisadores. Além disso, a eliminação desses elementos serve para diminuir problemas ambientais gerados por sua presença em certos produtos acabados. Então, o processo de hidrotratamento então, qual dessas alternativas? São processos que trabalham com alta pressão de hidrogênio e leito fixo de catalisador, podendo retirar seletivamente, em diferentes etapas, o enxofre, o nitrogênio, o oxigênio e os organometálicos. É primordial para eliminar enxofre da corrente, como diz o querosene GLP, utiliza diversos tipos de catalisadores, cuja ação primordial é favorecer o craqueamento, o que exige que tais catalisadores tenham características ácidas, elimina completamente o enxofre das correntes tratadas, principalmente diesel, evitando com isso que materiais como SOX sejam gerados por sua queima. Apresenta 15 tipos, sendo os mais empregados HDN, HDO, HDM. Então, a única alternativa que estava completamente correta, então, seria esta primeira aqui. 8. Na busca por uma gasolina de melhor qualidade, através do aumento de sua octanagem, normalmente faz-se uso de unidades de reforma catalítica nas refinarias. Por esse processo, consegue-se também aromáticos, ou BTX. A reforma catalítica. Então, o que é a reforma catalítica? Utiliza a corrente de entrada do tipo extrato aromático de modo a purificar e gerar gasolina de alta qualidade. Utiliza as eólitas como catalisador, sendo o maior inconveniente desses catalisadores da formação de coque. Tem a melhoria de octanagem alcançada por craqueamento de hidrocarbonetos de elevado peso molecular. É dividida em 3 seções básicas: pré-tratamento, reformação e estabilização. Apresenta a formação de BTX a partir da desidrociclização rápida e bastante endotérmica. Então, a reforma catalítica seria dividida em 3 seções básicas. 9. Já entrando, então, saindo um pouquinho já do refino e passando já para a petroquímica. O setor petroquímico brasileiro encontra-se distribuído basicamente em 3 polos: Mauá, São Paulo, Camaçari, Bahia e Triunfo, no Rio Grande do Sul. Os 3 polos utilizam nafta petroquímica, parte produzida pela Petrobras, cerca de 70%, parte importada diretamente pelas próprias centrais, cerca de 30%. O nafta será recebido pela indústria de primeira geração, que o transforma em insumos básicos para a cadeia petroquímica. O PAD é obtido para substituir o álcool e o poluente tetraetila de chumbo na gasolina, via extração vapor sólido, também por uma operação de adsorção. PAD é removido do etano, utilizando como adsorvente o carvão ativado da madeira, sendo este adsorvido superficialmente ou nos poros.
craqueamento natural do material diluído com gás inerte, usualmente vapor de água, em temperatura em torno de 925 graus centígrados. Da polimerização do etileno ou eteno via poliadição em lama, utilizando catalisador zigranata a uma pressão de 300 psi e temperatura de 70 graus centígrados. Da polimerização do eteno com óxido metálico em presença de alumínio a 50 psi e 100 graus centígrados, sendo este um processo mais econômico devido à menor pressão. Então, a única dúvida que o aluno poderia ter se era a primeira ou a segunda, né? Mas a correta seria essa aqui, porque esse aqui é o de alta densidade. E 10, e última, o poliestireno é fabricado a partir do estireno, que é uma commodity negociada internacionalmente. É o mais antigo dos termoplásticos. Abaixo as características de alguns tipos de resina. Cristal, utilizado no segmento de embalagens rígidas, como copos, potes, caixas de CD e descartáveis. Amorfo, utilizado para a fabricação de garrafas para a indústria de embalagens. Expandido, utilizado em embalagens e como isolante térmico. Fibroso, utilizado na fabricação de perfis, laminados e calçados. De alto impacto, utilizado no segmento de eletrodomésticos e eletrônicos. Selecione os 3 tipos de resina de poliestireno. Então, dessas 3 aqui, ó, né, quais vão ser obtidos? Então, o cristal, utilizado no segmento de embalagens rígidas, o expandido, né, que é o que a gente conhece como isopor, né, e o de alto impacto, utilizado no segmento de eletrodomésticos e eletrônicos. Bom, pessoal, da onde que o professor tirou estas questões? Então, um ou outro aluno pode se questionar, professor, mas de onde é que tu tirou? Pô, não vi isso. Como é que não viu, né? Então, assim, o professor não tira da cabeça dele, né? O professor, então, visa, durante as aulas, estar apresentando para os alunos, né, uma facilitação do conteúdo, mas o aluno, sim, ele necessita fazer a leitura do livro. Então, primeiro trimestre, parte 1, parte 2 e parte 3. Então, todas as questões são tiradas, né, do livro, onde nós temos esse primeiro aqui, falou então sobre o petróleo, né? Aqui fala sobre as características do petróleo, sobre as classes, né? Fala da parte da exploração do petróleo, né? Fala, né, sobre, né, como que isso se dá, quais são os tratamentos que se fazem, os chamados processamentos primários, né? Define-se, né, a questão de como se faz as perfurações, esse tratamento primário, ele parte de que forma, quais são os tipos, né, de tratamento, o que são os hidrocarbonetos. Dá uma travadinha aqui, né, fazendo uma breve classificação de forma mais geral, né, lembrando que nós não temos substâncias puras, mas sim misturas. Como é que se dá o refino, falando das operações, destilação atmosférica, vácuo, craqueamento, né? Fala sobre os principais produtos obtidos, né? Fala sobre a necessidade, de alguns tratamentos, né? Aqui mostra o perfil de temperatura de ebulição, né? A relação com o número de carbonos, né? Quais são, então, as operações de separação utilizadas, né? A questão das conversões que são necessárias para o aumento do rendimento, que vai envolver as operações de craqueamento, né? Fracionamento térmico ou catalítico dos hidrocarbonetos. Daí aqui, sim, nós vamos dar um detalhamento sobre o FCC, de onde o professor tirou, então, conteúdo necessário para que vocês pudessem entender, né, o que é o FCC, depois o que é o hidrocraqueamento catalítico,
a reforma catalítica, isomerização catalítica, alquilação catalítica, polimerização catalítica, né, e a questão do tratamento que é feito, né, nos derivados de petróleo para a remoção de enxofre, nitrogênio, metais pesados e impurezas. E aqui entra, então, o HDT e também os processos auxiliares, por exemplo, que fala sobre a geração de hidrogênio. Então, não só desse material aqui que vocês iriam tirar com relação à atividade, né, que era a atividade prática, mas também do primeira parte do livro, vocês poderiam, então, estar tirando uma boa orientação com relação à resposta. Bom, o segundo livro, a segunda parte, né, ele já traz, então, um pouco mais aprofundado, já dentro da primeira geração, onde nós vamos falar sobre a petroquímica no Brasil, né, o que se faz? Refino, se pega, então, a matéria-prima para a primeira, segunda e terceira geração, que aqui a gente fez os comentários. A polimerização, então, acontece aqui na segunda geração. Aqui, então, por exemplo, o professor fala um pouco sobre as empresas que fazem parte, os insumos, né, que são os insumos da primeira geração, quais são os processos envolvidos na primeira geração, a questão, né, da obtenção de vapor, das operações unitárias, das reformas catalíticas, do craqueamento, das operações de destilação, que é para separação e obtenção das partes que compõem, então, a indústria de primeira geração. Tá? Então, aqui, de alguma forma, os fluxogramas apresentados, um dos principais produtos da primeira geração, que é a produção do eteno, né? Aqui, os principais produtos de primeira geração, falando que também na primeira geração se obtém misturas, né, frações, que também são obtidos no processo de refino, mas devido aos processos catalíticos, aos processos de reforma que se fazem dentro da primeira etapa, né, dos craqueamentos, também se obtém frações menores que vão ser caracterizadas como também produtos de primeira geração, e, né, a classificação do tipo de empresa de primeira geração, que também é conhecido como central petroquímica, ou central de insumos. E também aqui se falou um pouco sobre as terceiras, que são aquelas empresas que vão estar diretamente ligados à atividade petroquímica, mas que não necessariamente têm, né, na sua competência-chave, o craqueamento, né, e a separação desses hidrocarbonetos, mas tem como missão fornecer insumos como vapor, gases industriais, a questão do tratamento dos resíduos líquidos e sólidos. Então, esse foi o segundo, né, a segunda parte. E o terceiro e última parte do primeiro trimestre, que envolvia já a indústria de segunda geração. Sim, a polimerização. Então, teve uma breve introdução sobre o que eram polímeros, né, algumas características dos polímeros, como nomenclatura deles, as fórmulas, as propriedades básicas de um polímero, TG, TM, né, e falamos, sim, da petroquímica de segunda geração, que tem, então, como missão pegar os monômeros da primeira geração e transformá-los em polímeros. E daí aqui a gente explicou um pouquinho sobre cada um dos polímeros, né, principais, obviamente, né, fizemos uma apresentação breve da estrutura do polo petroquímico aqui do Rio Grande do Sul, né, falamos sobre a produção do polietileno, não só como
um polímero, mas sim as suas especificidades de mercado, que é o de alta densidade, de baixa densidade e o de baixa densidade linear. E sim as condições de reação para obtenção. Então, é daqui que o professor tirou as respostas, né, dos questionários feitos, né, da objetiva feita. Então, aquele aluno que fez a leitura, aquele aluno que participou dos estudos, aquele aluno que assistiu às aulas, com certeza ele teve, digamos assim, maior facilidade para ter evoluído, né, ao longo aí deste trimestre. Aqui falo dos outros polímeros, né, que bem possivelmente vocês vão novamente passar por isso quando vocês forem, então, estar, tá, evoluindo, né, para a avaliação final, que está prevista para acontecer aí no final do nosso semestre. Ok, pessoal? Júlia, Vanessa, Jackson, Matheus, alguma dúvida? Não. Boa, Jackson. Prof, a única questão que eu fiquei com um pouquinho de dúvida na hora da resposta foi aquela que a resposta é coqueamento retardado, se eu não me engano. Porque, para mim, eu colocaria craqueamento catalítico. Mas aí eu não sei em que momento... Aí eu me perdi, mas eu acreditei que, de qualquer forma, essa resposta se encaixasse mais e foi o que eu coloquei. Mas eu fiquei com um pouco de dúvida. Coqueamento retardado. Essa dali foi... Deixa eu me lembrar qual era que eu fechei ela aqui. Vamos buscar. Eu acho que está nessa primeira parte aqui. É porque aí eu fui pesquisar também e eu achei alguns sites, enfim, não sei se foi alguma coisa do material também, que se encaixava no craqueamento catalítico, mas eu vi que o coqueamento retardado seria meio que um processo do craqueamento catalítico, então foi mais ou menos isso. Então, aqui, ó, dentro no processo, né? Então, quais são as etapas, né? Então, que entra a questão da separação. Então, em primeiro momento, tu vai ter, então, o petróleo cru, e esse petróleo cru, então, ele vai ser separado em diferentes grupos ou frações de hidrocarbonetos, né? Então, a unidade de top mais comum é a destilação, né? Mas a desasfaltação a solvente também é um processo de separação de óleo cru em diferentes matérias-primas a serem convertidos na unidade downstream da refinaria. Então, lembrando que cada refinaria vai ter uma característica, mas que vai ter, sim, esses processos em comum. Então, por exemplo, na destilação atmosférica, então, o petróleo já tratado, ou seja, ele não tem mais água, ele não está mais salgado, ele já sofreu aquele tratamento primário, né? Então, a gente tem o pré-aquecimento em uma bateria de trocadores de calor, seguido de um forno, lembrando que a chama jamais é direta no petróleo, mas sim em trocadores de calor. De um lado, então, tu tem chama, e do outro lado do tubo, tu vai ter, sim, um material que vai estar absorvendo esse calor e, sim, mudando de estado. Então, chegando lá embaixo, né, de 300 a 400 graus centígrados, então é levado a uma coluna de destilação vertical, ou seja, uma torre, a pressão atmosférica, onde grande parte da carga oleosa se vaporiza e é fracionada em diferentes cortes, né, onde tu vai ter de 30 a 50 estágios, ou seja, a tua coluna vai ter cada andar dela. Então, quando vocês forem estudar lá operações unitárias, que falam lá sobre destilação, vocês vão ter um pouquinho mais de detalhe, né, das torres de destilação fracionada. Então, dentro desses estágios, aqueles que tiverem, então, maior ponto de ebulição vão estar, né, na parte mais de baixo da coluna, e aqueles de menor ponto de ebulição, então, vão evoluindo. Lembrando, né, que o menor ponto de ebulição vai fazer com que a substância, a temperaturas mais baixas, esteja no estado, então, gasoso. E às vezes, uma temperatura mais elevada,
né, vão estar, então, no estado mais líquido. Então, as frações leves serão os gases, o nafta, gasolina, querosene, gasóleo, óleo lubrificante. Já as mais pesadas, resíduos de fundo, são coletados no fundo da coluna, que seguem, em princípio, para a destilação a vácuo. Então, veja, primeiro já separa na destilação atmosférica os principais produtos, mas tu tem ainda o resíduo pesado no fundo que vai para uma segunda destilação. Essa, então, é uma destilação que vai ter o vácuo, né? O que é o vácuo? É a ausência de ar, é pressão baixa. Então, tu vai estar forçando a retirar o gás daquela massa, daquele líquido mais denso. Então, isso vai fazer com que tu consiga estar retirando as moléculas menores, né, com temperaturas menores também. Para quê? Para que não ocorra, de alguma forma, a decomposição e a perda, né, desse material e, principalmente, a oxidação, né? Então, as frações mais leves, aquelas que já saíram lá em cima, podem ser tratadas, né, que é os blendings, como produtos acabados, né, sendo enviados a unidades ajusantes à refinaria. Esses produtos líquidos da destilação atmosférica também são conhecidos como Straight Run Liquids, ou seja, Straight Run Gasoline, ou simplesmente produtos de destilação direta, certo? Já na destilação a vácuo, o que tu vai fazer? Então, aquele material lá no fundo, ele vai, então, para a destilação a vácuo. Então, as frações pesadas da unidade de destilação fracionada, que são os bottoms ou topped crude, né, após aquecidas a cerca de 400 graus, veja, antes a gente trabalhou de 300 a 400 graus também, só que a pressão atmosférica. Então, tu tinha, né, digamos assim, uma temperatura que, para essa pressão atmosférica, ela é elevada. Porém, quando a gente tem o vácuo, né, tu consegue, a mesma temperatura, fazer uma maior retirada dos voláteis. Onde? Então, essa mistura é parcialmente vaporizada. Veja, a força do vácuo faz com que de 30% a 70% daquele material que saiu no fundo da coluna atmosférica, né, passe, então, para o estado de vapor. Então, normalmente, esses seguem para a unidade a vácuo, operando a pressão reduzida, veja, praticamente zero, né, ou, né, de 40 a 100 milibar. Então, o que aconteceu? O vácuo, né, permite, então, que a temperatura no fundo da torre seja em torno de 355. Então, o que minimiza o coqueamento, né? O que é o coqueamento? É quando aquele material líquido vira quase que nem um carvão, né? E esse coqueamento, ele vai, de alguma forma, impedir, então, com que ocorra, ou minimização do coqueamento, impede com que ocorra degradação da fração pesada. Então, ambos fenômenos indesejáveis. Então, o produto gasóleo leve de vácuo segue para o hidrotratamento, né, o gasóleo pesado de vácuo para o hidrotratamento, coqueamento, craqueamento, ou para craqueamento catalítico. Já o terceiro para a unidade de viscorredução de coqueamentos, de gaseificação de produtos de betume, ou para o pool de escuros da refinaria. Então, essa é a primeira etapa, né, onde mais a gente falou também sobre a questão do coqueamento, né, que é a questão das conversões. Então, ó, envolvem operações de craqueamento ou fracionamentos de quebra térmico ou catalítico de hidrocarbonetos, no qual moléculas grandes de hidrocarbonetos são quebradas em moléculas menores. Essa operação pode ser atingida pelo aporte do calor e o uso de catalisadores. Então, a operação de craqueamento inclui os coqueadores retardado, flexi e fluido, a viscorredução, o craqueamento catalítico,
o hidrocraqueamento catalítico e o termocraqueamento. Então, essas conversões, né, então essas operações de craqueamento, elas também vão ser chamadas desta forma: coqueamento retardado, flexi e fluido, a viscorredução, o craqueamento catalítico, hidrocraqueamento catalítico e o termocraqueamento. Então, são formas de nós estarmos, então, associando. Onde mais nós vamos ter o coqueamento sendo trazido? Um detalhamento sobre o coqueamento retardado. Então, é um processo térmico não catalítico, onde a carga, geralmente, são resíduos de vácuo, eles que estão lá embaixo, é aquecido em um forno, sendo conduzido a uma câmara de coqueamentos, onde se acumula o coque. Né? O que é o coque? Digamos assim, eu vou fazer uma referência bem grosseira, tá, pessoal? Mas o coque seria mais ou menos quando tu assa um frango numa forma, e daí aquela gordura do frango, né, ela fica aquela torrada, vira um carvãozinho ali. Então, agora vocês imaginem uma refinaria que vai estar entrando um óleo cru, o que é volátil vai sair, mas aquele material mais pesado, ele começa a sofrer uma decomposição de tal forma que ele começa a secar, ele vai ficando como se fosse um carvãozinho mesmo, né? Então, sendo reduzido a uma câmara de coqueamento, onde se acumula o coque, e os compostos mais voláteis seguem para uma torre fracionadora. O processo gera gasóleo, nafta de coqueamentos, gases combustíveis e o coque de petróleo. O coque de petróleo, por exemplo, é muito utilizado principalmente por siderúrgicas, porque esse coque, né, ele vai ser como um carvão, né, ele vai ser utilizado então para o processo de obtenção do aço, né, onde vai ter um processo de oxirredução e o metal, então, vai passar de ferro 3 para ferro 0, então ele precisa receber elétrons, então ele vai se reduzir. Então, para o metal se reduzir, ele precisa, então, que o carvão, o coque, que vai ter bastante energia, então sofra oxidação, ou seja, que ele passe, então, do estado de carvão para o estado de CO2, né? Então vai sofrer oxidação. Então, esse é um dos produtos também obtidos no petróleo, que é essencialmente carbono sólido com teores variáveis de impureza, ficando no fundo uma mistura de frações pesadas de carga com reciclo de coqueamento. Para que o coque não se forme no forno, mas sim na câmara de coqueamento, então, para que o coque não se forme lá no forno, que é onde se tem a maior carga térmica no processo, mas sim numa segunda câmara, que é a câmara onde se forma o coque, se faz o que? A injeção de vapor de água. Né? E esse vapor no forno, ou seja, o coqueamento, então, é retardado para os tambores de coque. Então, tu faz com que o coqueamento não aconteça no forno, mas ele seja retardado para que ocorra mais à frente. Então, por isso que se chama coqueamento retardado. Né? Então, a qualidade do coque produzida depende basicamente da carga da refinaria, ou seja, da qualidade do petróleo que ela está recebendo. O coque verde de petróleo produzido nas refinarias brasileiras tem reduzido teor de enxofre, isso é excelente. Elevado teor de carbono, isso é excelente. Baixo teor de cinzas e de compostos voláteis, certo? E era isso, pessoal. Então, como que você deveria fazer, Júlia? Então, teria que fazer essa busca realmente no material. Então, como eu disse, o professor não tirou nada da cabeça dele, né? Então, tu ia ter que buscar essa compreensão, mas ficou entendido agora? Sim? Ótimo, ótimo, Júlia.
Bom, então assim, ó, o que ficou, né, para a gente então finalizar? Não sei, vocês têm mais alguma dúvida, Jackson, Vanessa, que vocês gostariam, né, de a gente discutir? Por mim, tá tranquilo. Tá tranquilo, Vanessa? Obrigado. Júlia, com relação àquele teu questionamento que tu fez sobre o fluxograma, tu conseguiu identificar o probleminha lá que tu comentaste? Não, prof, a minha nota ficou ok, eu fiquei com 0,5, porque de qualquer forma eu descrevi o processo. Eu procurei nas aulas anteriores aqui e eu não achei, eu não sei se a gente teve essa conversa naquela aula que não foi gravada, que ficou, acho que eu entrei e entrou o Jackson também. Tá. E, enfim, não lembro, mas de qualquer forma minha nota ficou ok, só foi um questionamento porque eu lembro de ter ouvido isso em algum momento, até olhei no chat, mas enfim, não encontrei em qual aula a gente falou sobre, mas capaz, tudo certo. Às vezes pode realmente ter passado, te peço desculpas se eu te causei essa interpretação, mas é isso aí. É importante é isso. A gente está, né, estabelecendo e definindo o que é necessário. Bom, para fechamento da aula de hoje, o que o professor pede para vocês? O professor pede, então, que aqui na aula de hoje, né, aqui nos encontros semanais na aula de hoje, então nós temos aqui, ó, a sala de interação, né, a avaliação do primeiro trimestre, use e abuse. Então, o professor quer: olá, queridos alunos, sua opinião é muito importante, pois através dela conseguiremos tornar cada vez melhor sua experiência, né, aqui, deixa eu arrumar, em nossa disciplina. Deixa eu só fazer uma pequena edição aqui. Então, sua experiência em nossa disciplina. Nesse espaço, vírgula, eu e minha colega estamos totalmente abertos para receber seu feedback com relação à experiência vivida durante este primeiro trimestre em nossa disciplina, dissertando sobre as principais dificuldades e as principais conquistas, sem esquecer de dar dicas de como nossas aulas podem ser melhores. Aguardamos sua opinião. Então, é um TDE, é reflexivo, é fundamental e é obrigatória a participação dos alunos. Ok, pessoal? Então, se não tem mais dúvidas, né, o professor vai ficar quietinho aqui, não vai perturbar vocês, mas eu aguardo que vocês façam os fechamentos. Ok? Vou interromper a